Bom dia, sexto ano A. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre a história do voleibol. Aqui no nosso quadro branco eu anotei alguns tópicos importantes que eu peço que vocês anotem nos cadernos de vocês, já que ao final da minha explicação eu vou estar aplicando um questionário para mim ver o quanto vocês conseguiram compreender sobre esse conteúdo. Bom, a história do voleibol. A história do voleibol, o voleibol ele surgiu a partir de 1895. Ela foi criada pelo diretor da Associação Cristã de Moços, que é o William George Morgan, no estado de Massachusetts. O seu primeiro nome que o voleibol ele foi chamado era Mintonette, e o principal objetivo que foi criado o voleibol nessa época era evitar o contato entre os adversários, já que o principal esporte naquela época era o basquete. E o basquete ele era um esporte que era muito cansativo, já que envolvia muito contato físico com o adversário, tinha que correr bastante. Então ele meio que criou esse esporte também para o lado dos idosos. William Morgan naquela época, como ele queria um esporte menos fadigante, ele pensou em colocar uma rede, uma rede parecida com uma rede de tênis ao meio, e essa rede ela era na altura de 1,98. Inicialmente, como eu já havia dito, eles utilizaram uma bola de basquete, a câmera de ar de basquete, porém as pessoas ainda reclamavam que essa bola era muito pesada. A partir daí, ele entrou em contato com uma empresa na cidade de Holyoke, onde era o ginásio, essa associação cristã, e a partir daí ele conseguiu entrar em contato com essa empresa para fazer uma bola de couro um pouco mais leve. Inicialmente o voleibol ele ficou somente na cidade de Holyoke, em Massachusetts, porém após uma conferência que houve entre duas equipes dessa cidade de Holyoke, o voleibol ele começou a se expandir em outros estados, em outras cidades no estado de Massachusetts e também na Nova Inglaterra. Já em relação a como o voleibol ele chegou a esse nome, em Springfield, o Dr. Halstead ele propôs com que o nome fosse mudado para voleibol, porque era um esporte onde tinha como objetivo arremessar a bola com as mãos. Inicialmente o tamanho dessa quadra ela era composta por 15,24 metros de comprimento e 7,62 metros de largura. Já em relação à rede, a rede ela possuía uma altura de 0,61, comprimento 8,23 metros e a altura 1,98. Já em relação ao peso da bola, essa bola ela possuía de 252 gramas a 336 gramas, então, e ela era uma bola de couro, então consideravelmente do início do esporte até o final, nessa época já teve grandes avanços em relação a isso. Em 1896 foi publicado o primeiro artigo na edição de Physical Education, que foi escrito por Cameron. Nesse artigo ele tinha alguns resumos de como funcionava o jogo e como que eram algumas regras em relação ao tamanho da quadra, à altura da rede, como é que era essa bola, como que eram as marcações. E o voleibol ele sai dos Estados Unidos em 1910, quando ele chega no Canadá, e a partir do Canadá ele começa a se expandir para outros países como China, Japão, Filipinas e diversos outros países orientais. Já na América do Sul, ele chega somente em 1910, no Peru, que naquela época o esporte ele chegou como uma forma de melhorar a qualidade da saúde desse país, e dessa forma as pessoas do Peru conhecer novos esportes, novas coisas e conseguirem tá desenvolvendo o esporte no país. Lembrando que o Peru, para quem não sabe, foi uma grande equipe antigamente, a princípio no feminino, tiveram grandes atletas, porém hoje em dia o Peru já não é mais uma grande potência mundial no voleibol.
Já em relação ao Brasil, o voleibol ele chega no Brasil somente em 1915, na cidade de Recife, Pernambuco. Não se sabe ao certo quem trouxe o voleibol para o Brasil. Porém, o voleibol ele só ganhou força aqui no Brasil mesmo somente em 1923, a partir de um campeonato que foi realizado no Rio de Janeiro. O primeiro clube profissional de vôlei que teve no Brasil foi o Fluminense, e foi um clube que atualmente já não tem mais tanta força em relação ao vôlei, mas que naquela época ele influenciou muito as pessoas. E o voleibol no Brasil, inicialmente, ele era um esporte muito praticado pelas mulheres, já que não havia tanto contato físico. Então os homens, eles não eram algo que eles viabilizavam tanto, então era algo que era mais praticado pelas mulheres. Em 1954 foi fundado a CBV, que, para quem não sabe, a CBV é a Confederação Brasileira de Vôlei, onde a partir dessa confederação, o vôlei ele teve um up, como eu posso dizer. Começou a se fundar novas escolinhas de vôlei, novos clubes, as pessoas começaram a ser cadastradas, era algo mais regularizado, tinha um acompanhamento maior, e a partir daí o voleibol brasileiro ele começou a encaminhar com o que ele é hoje em dia, que, para quem não sabe, o vôlei atualmente ele é o segundo esporte mais popular do Brasil. Bom, em 1951 foi realizado o primeiro campeonato sul-americano. Esse campeonato sul-americano ele foi patrocinado pela Federação Carioca de Vôlei. Então, naquela época, o voleibol brasileiro ele já tinha uma certa importância. Tanto que nesse primeiro sul-americano, o Brasil ele venceu tanto no feminino quanto no masculino. Lembrando que o masculino ele nunca perdeu nenhum sul-americano. A FIB, para quem não sabe, a FIB é a Federação Internacional de Voleibol. Ela foi criada em 1947 em Paris, pelos seguintes países: Brasil, Egito, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia e diversos outros países. A FIB, para quem não sabe, a partir dela começou a se ter várias regulamentações no voleibol. A partir da criação dela, teve o primeiro campeonato mundial. Então, o primeiro campeonato mundial ele foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia. Ele foi realizado em 1949 e o primeiro campeão ele foi a Rússia. Já em relação ao voleibol ele ter se tornado um esporte olímpico, ele só foi considerado um esporte olímpico em 1962, no Congresso de Sofia, onde ele passou a entrar para a edição olímpica e passou a ser considerado um esporte olímpico. O voleibol ele participou na primeira Olimpíada, foi em 1964, nas Olimpíadas de Tóquio. No masculino tiveram 10 equipes e a equipe que saiu campeão no masculino foi a equipe da Rússia novamente, e já no feminino a equipe do Japão foi a campeã olímpica daquela época. O voleibol, dando um resumão de tudo, ele foi um esporte que ele foi elaborado, como eu já disse, para evitar o contato físico com o adversário, para ser um esporte menos agressivo. O voleibol, ele até ele chegar no que ele é hoje em dia, ele teve diversos avanços. Hoje em dia, não sei se vocês alunos acompanham o esporte na televisão, mas hoje em dia o uso da tecnologia ele permitiu que o voleibol tivesse um avanço maior, que as marcações das arbitragens possam ser mais corretas, e hoje em dia o voleibol é um dos esportes mais bonitos de se ver e é um esporte que traz muitos benefícios à saúde, já que é um esporte muito completo. Agora que eu expliquei para vocês
um pouco da história do voleibol, dos conceitos básicos. Eu vou estar aplicando um questionáriozinho para vocês, vou aplicar um questionário com cerca de 10 questões em relação a essas informações. Somente para me saber como que vocês entenderam em relação a esse conteúdo, para mim poder estar prosseguindo o conteúdo e a gente poder estar trabalhando um pouco do voleibol na nossa parte prática.